Oi, tudo bem? Eu me chamo Ana Maria, eu sou estudante da Faculdade Uninter, do Polo Formosa. Eu curso licenciatura em Sociologia e hoje eu vim apresentar para vocês a minha palestra do trabalho sobre o estágio híbrido. E o tema vai ser o ensino fundamental no Brasil. Eu espero que vocês gostem bastante e que deem bastante like nesse vídeo para estar me ajudando. Vamos lá? Ensino fundamental no Brasil. O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica no nosso país, localizada entre a educação infantil e o ensino médio. Atualmente, o ensino fundamental ele é composto de 9 anos e compreende duas fases. A primeira fase corresponde ao primeiro ao quinto ano e a segunda do sexto ao nono ano de ensino. Cada uma tem suas características diferentes e seus problemas e desafios a serem enfrentados na atualidade. O ensino fundamental ele é obrigatório e cabe à família garantir a frequência do aluno na escola. A importância dessa etapa da educação básica relaciona-se à alfabetização e ao letramento dos alunos, como de modo geral também garantir ao acesso de matérias básicas de matemática, história, geografia, ciências, artes e educação física. Portanto, o ensino fundamental ele tem uma constituição muito importante para garantir a cidadania plena do sujeito em nossa sociedade. Vamos lá. O ensino fundamental e os seus principais desafios. De acordo com a Lei número 11.274 de 2006, que prevê 9 anos de duração de ensino fundamental, previsto no LDB, de acordo com o mesmo LDB, o ensino fundamental ele será organizado em 800 horas, distribuídas em 200 dias, e com o efetivo trabalhado escolar, entendido como aqueles dias nos quais se desenvolve atividades orientadas com alunos no período escolar. Então, vamos lá. A Lei número 12.796 de 2013 define que a educação básica deve ser obrigatória e gratuita dos 14 anos aos 17 anos de idade também. Assegura-se, inclusive, o acesso gratuito para todos que não tiveram acesso à educação própria. Isso significa, pelo menos do ponto de vista legal, um grande avanço, pois em 1961 era obrigatório apenas 4 anos de ensino, que na época era chamado de primário. A ampliação da escolaridade só ocorreu com a aprovação da Lei 5.692 de 1971, que passou a fixar 8 anos de ensino obrigatório. No Brasil, a educação básica é obrigatória e gratuita a todos que devem ter acesso. Foi introduzida na legislação federal com a Constituição de 1934. Inicialmente, constituía no ensino primário de 5 anos, posteriormente de 4. Com a Lei de 5.692 de 71, passou a abranger as 8 primeiras séries sobre a denominação de ensino de primeiro grau, resultante da função do ensino primário com o ginásio. Na Constituição de 1988, teve sua denominação alterada para o ensino fundamental.
Por fim, a Lei 11.114 de 2005 estabeleceu o ensino fundamental obrigatório a partir dos 6 anos de idade. E completamente, a Lei 11.274 de 2006 ampliou a duração do ensino fundamental para 9 anos, concedendo-se ao sistema de prazo de ensino até 2010 para a adaptação à nova orientação legal. Assim como a Lei 5.692 de 71, a obrigatoriedade da educação básica no país passou a ser de 8 anos. Hoje temos a garantia legal de 14 anos de obrigatoriedade, dos 4 anos aos 17 anos, incluindo a parte da educação infantil. Por isso que hoje temos as creches gratuitas, não é mesmo? Que abrange crianças de 4 a 5 anos, o ensino fundamental e também o ensino médio. Assim, os 9 anos de obrigatoriedade do ensino fundamental podem contribuir para que uma grande parcela da população tenha acesso a conhecimentos científicos e sistematizados e necessários à construção da cidadania. O desafio para a expansão do ensino fundamental não é tão grande quanto no caso da educação infantil, mas ainda assim outros problemas e desafios estão presentes nessa etapa da educação básica. Não é suficiente apenas conhecermos a legislação que garante o direito à educação. Precisamos ir além, adiante e buscar saber em que medida a lei é realmente colocada em prática e quais os desafios para o ensino fundamental na atualidade. Mesmo com a ampliação do acesso ao ensino fundamental nas últimas décadas, as reais possibilidades de garantia da escolaridade obrigatória compreende de forma indissociável os aspectos de matrícula, permanência e conclusão com sucesso. Tem sido questionada por conta de problemas, relacionados à qualidade do ensino ofertado. Há no senso comum disseminado atualmente a desvalorização do prestígio da escola pública, visto por muitos como de baixa qualidade. Opinião manifestada na mídia ao ressaltar, por exemplo, o caso do alfabetismo funcional, que vamos combinar, É muito difícil hoje em dia, muitas pessoas que teve acesso, à escola, ao ensino fundamental, ao ensino médio, e tem muita dificuldade em compreender textos. A gente vê isso principalmente em redes sociais, As redes sociais hoje tem muitos ataques de pessoas que ou não sabem escrever direito, tem uma grande dificuldade de escrever, e aí junta com aquelas outras pessoas que não conseguem compreender um texto. O que você escreveu, não consegue compreender, pega uma notícia e transforma em uma coisa completamente errônea. É complicado o analfabetismo funcional no Brasil. Aí, a esse respeito, o site do Observatório do PNE de 2017 aponta que o índice do
analfabetismo funcional na população brasileira entre 15 e 64 anos, apesar de ainda ser muito alto, por sinal, vem diminuindo de uma série histórica de 2011, era 39%. 2011 não, perdão. Em 2001 era 39% e em 2011 caiu para 27%. Agora nós já estamos em 2021. Caiu um pouco mais, mas mesmo assim ainda é alarmante, né? A quantidade de analfabetismo, de pessoas que têm alfabetismo funcional, né, no Brasil. São chamados de alfabetismo funcional os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos, como eu falei, textos simples, assim como realizar também operação matemática, que tem muitas pessoas que têm problema também de fazer cálculos de matemática. Algumas precisam da calculadora, não que seja obrigado, mas sabe quando sua professora de matemática falava para você prestar atenção nas aulas, que no futuro você ia precisar, mas que você não dava bola, meio que empurrava com a barriga? Então, hoje em dia, eu tenho 24 anos e hoje em dia teve muita coisa que eu não quis prestar atenção, que hoje eu precisei reaprender, entendeu? Então, no caso da matemática, eu ali meio que também, quem não, né? Mas é importante. É muito importante prestar atenção nas aulas. Uma pesquisa feita pelo ProLivro foi revelado que 50% dos entrevistados declararam não ler livros, pois não conseguem compreender o conteúdo. Gente, quem nunca pegou a professora de português ou de literatura que deu um livro de Machado de Assis para ler e não conseguiu compreender o texto? Mas assim, tá certo que muitos de vocês vão colocar que a forma da conversação naquela época era diferente. Então vamos lá para outro exemplo. Qual professora que passou uma poesia, que nunca passou uma poesia, na verdade, e alguns colegas de vocês, ou até mesmo alguns de vocês, não conseguiram compreender a poesia? E aí copiava do coleguinha, não colocava a cabeça para funcionar só um pouquinho, e aí ia lá e copiava a resposta do coleguinha, gente. Esse tipo de coisa que as professoras passam na escola, mesmo que a gente ache insignificante e quer pegar do colega ali para ir mais rápido, ou a professora pede para fazer um resumo de um livro, de um texto, e aí você faz aquele negócio ali na cagada, escreve um parágrafo, escreve outro parágrafo e acha que resumiu. Então, a leitura, ela é importante para isso, para esse tipo de coisa. Para você aprender a desenvolver a sua psique, né? Para você conseguir compreender um texto. Às vezes, você pode estar conversando, hoje em dia é muito normal, acontece bastante comigo. Eu estou conversando com uma pessoa e aí ela fica olhando para mim com aquela cara, sabe? Porque ela não está compreendendo o que eu estou falando com ela, ainda ela fica raciocinando. Ou então, às vezes, ela tá naquela coisa assim que eu mal terminei de falar, ela já me dá uma resposta. Isso também se enquadra em um nível de analfabetismo funcional, entendeu? E aí a gente tem vários níveis também de analfabetismo funcional. Tem um de nível rudimentar, tem um nível básico, tem um nível pleno e assim vai por diante. Mas hoje em dia é muito, na minha opinião, né, no meu achismo,
Eu acho que hoje em dia está bem mais presente do que antes, mesmo tendo toda essa pesquisa. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham disso. Quantas pessoas vocês conversam que não conseguem compreender um pouco, e até mesmo em rede social, quando vocês estão conversando com alguém, e aí a pessoa não compreende o texto que você colocou lá, ou o seu comentário. Fala aqui pra mim suas experiências. Vamos lá, continuar, né? Embora o número de analfabetos no Brasil tenha diminuído nos últimos anos, gente, desculpa. O analfabetismo funcional é presente até mesmo em estudantes do ensino superior. Olha aí. Quem nunca pegou aquele universitário que se diz inteligente, ou aquela pessoa mesmo que já é formada, né, tem faculdade, se diz culta, diz que já leu isso, que já leu aquilo, papapi, papapá, e não fala nada com nada. Parece uma esponja, sabe? Só absorve aquilo ali e repete. Entendeu? Tem muitas pessoas que chegam à faculdade, ou até mesmo que terminam a faculdade, e são analfabetos funcionais também, entendeu? É muito importante a leitura, mesmo que vocês acham, né, que não, a leitura ela é importante. Ela tá no nosso dia a dia. Tá num jornal impresso, tá num panfleto que você pega na rua, tá num cartaz que você vê pregado ali, entendeu? A leitura tá em tudo hoje em dia. Você tem que ler, você tem que compreender um texto. É um meio de comunicação. Não é só o audiovisual, porque hoje em dia tem muitas pessoas que para elas comunicação já é só o audiovisual, né? Tem preguiça de ler. Quantas pessoas aí não estão lendo e passam pela vírgula, atropela a vírgula todinha, vai igual um carro desgovernado, né? Então, vamos ler um pouquinho mais, vamos começar a compreender mais o texto. Tá, você não gosta de livros? Bacana, tudo bem, você não gostar de livros. Mas que tal pegar uma notícia que te interessa? Você gosta de futebol? Vamos lá, uma matéria sobre futebol. Em vez de você escutar o jornal, assistir, né? Que tal ler uma matéria? É bacana ler também. Se você gosta também não gosta de futebol, mas gosta de outras coisas, por exemplo, você gosta de um bolo, gosta de fazer receitas, né, no caso. Em vez de ver vídeo de receita, que tal entrar ali na internet e pesquisar aquelas receitas escritas? Ler ali uma receitinha, né, para te ajudar a melhorar um pouquinho mais na leitura. Mas não vamos deixar de ler, gente. A leitura, ela é muito importante, muito mesmo. Tá bom? E aí vamos para o próximo tópico. A construção de problemas no ensino fundamental. Qual é a construção, né, de problemas no ensino fundamental? São 4, mas aqui eu listei mais a função social da escola. O primeiro desses elementos é o acesso. O acesso está diretamente relacionado à questão da oferta das vagas para os alunos em idade de frequentar o ensino fundamental. Em algumas localidades, esse acesso pode não ser tão fácil, né? Pode não ser tão fácil pelo fato de escolas ficarem distantes
das regiões onde os alunos moram. Assim, não basta a existência de vagas em número suficiente para atender a demanda. É preciso que os alunos consigam chegar até a escola. E o que por vezes implica em outras questões, como a do transporte escolar. É necessário que em muitas regiões rurais, onde a distância entre a residência dos alunos e as instituições escolares pode ser muito maior do que as regiões centrais urbanas de grandes metrópoles. Eu já morei em chácara e a gente já teve que ir para a escola de ônibus. E não era uma chácara pertinha da cidade, não, era longe. E lá dentro, e o ônibus na época, teve um tempo que não entrava lá dentro. Então, se a gente queria ir para a escola, minha mãe colocava o celular para despertar 4 horas da manhã para conseguir levantar e arrumar para sair. Nós andávamos, se eu não me engano, era 6 ou 7 quilômetros para chegar lá na porteira, lá na estrada, lá em cima, para conseguir pegar o ônibus que passava 6 horas da manhã certinho. E aí tinha dia que tinha um morrinho e a gente, quando estava chegando naquele morrinho, via o ônibus passando lá na estrada, lá na porteira. Velho, gente, perdão pelo velho, mas dava um desânimo, uma tristeza. E aí ia lá, era eu e meus 2 irmãos. E aí a gente voltava para trás, ia embora. Quando tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, a gente pegava o carro e aí minha mãe pegava e levava a gente até o distrito em que tinha a escola que nós estudávamos. Quando tinha dinheiro para pôr gasolina no carro, quando não tinha, era voltar para casa e passar o dia, né, sem ir para a escola. Aí depois de um tempo conseguimos que o ônibus entrasse lá dentro. Mas mesmo assim ainda tem. Para quem já morou em fazenda, em chácara, longe do acesso escolar, vai entender o que eu tô falando aqui agora. Ainda tem a questão da chuva. Quando chove é uma lama. Às vezes você não consegue ir porque o ônibus atolou. Ou quando você consegue, você chega muito atrasado na escola. Chega mais ou menos na hora da saída. Já teve algumas vezes que sim, aconteceu. De chegar, a aula acabava, se eu não me engano, meio-dia e meia. Já chegou de casa de gente chegar na escola 11 horas. 10h30, 11 horas. Tava na hora de ir embora. O lanche já tinha passado, ó. Aí a gente lá com fome dentro do ônibus. Acontece muito, gente. E fora em outras cidades, né? Em que os alunos têm que pegar barco para chegar na escola, para conseguir estudar. Tem escolas que sim, que têm acesso, mas as escolas que têm acesso são lotadas, né? E aí eu já estudei também em escola aqui na cidade onde eu já moro, em que uma sala tinha o quê? 29 alunos, 30 alunos. Teve uma escola que eu estudei, eu tava no 8º ano do ensino fundamental. Tinha 32 alunos na minha sala. E aí você para e pensa, como uma professora consegue lidar com 32 alunos? Gente, é muito complicado. Ou você dá, porque cada aluno, cada um tem uma necessidade diferente.
todos nós somos seres individuais. Cada um tem uma característica, tem uma forma de pensar. Tem pessoas que conseguem aprender mais rápido ouvindo. Tem pessoas que conseguem aprender mais rápido lendo, sozinho. E tem outros tipos de pessoas que conseguem aprender mais no individual, cara a cara com o professor. Sabe o que eu tô querendo dizer? Com o professor auxiliando ele. Cada pessoa tem sua dificuldade pessoal para aprender. E aí um professor para auxiliar 32 alunos ao mesmo tempo é muito, muito difícil. E aí o que acontece? Vamos lá para o segundo tópico, para permanência. Aí, sobre a permanência, podemos dizer que não é o suficiente que as crianças ou adolescentes tenham sua vaga garantida na escola. É preciso que se mantenha nela durante todo o período escolar. E aí, muitas das vezes, o aluno desiste porque não está conseguindo aprender a matéria. Não porque o professor é ruim, não estou falando isso, tá bom? Estou entrando lá naquele mérito em que a sala está extremamente lotada, ou até mesmo ao acesso, que é muito difícil à escola. É muito grande, a dificuldade é gigante. E o aluno desiste de ir para a escola, de estudar, não dá conta, entendeu? Aí a permanência é muito difícil na escola mesmo. Aí é urgente considerar e enfrentar um problema ainda existente, que é o que eu acabei de falar, que é o terceiro aqui, ó, a evasão. Os alunos abandonam a escola pois dela ingressar por diversos motivos. Entre os mais comuns, é um número elevado de reprovações, as faltas excessivas, que muitas vezes também tem aqueles alunos que ajudam na família, né? Ajuda em casa, ajuda a levar a comida, né? O dinheiro para casa. Tem muitos adolescentes que desistem de estudar para ajudar o pai, mas a mãe a colocar comida dentro de casa. Isso no Brasil, infelizmente, é um problema muito grande. Entendeu? Porque se fosse, vamos supor, que nem eu falei primeiro a questão do acesso, né, à escola. Se fosse a questão só do acesso, a gente tentava procurar, né, um meio, uma coisa e tal para resolver o problema. Igual tem muitas cidades que realmente sim, o governo se dispõe, a prefeitura se dispõe a ajudar. Mas e quando é o social, gente? A desigualdade financeira, que no Brasil é gigante, é enorme. A desigualdade social aqui pra gente é muito grande. E tem muitas crianças, até mesmo alguns pais, que eu tenho consciência também que não são a maioria, que tiram seus filhos da escola para ajudar dentro de casa, para pôr a comida na mesa, entendeu? E infelizmente não é toda família que consegue auxílio do governo, né? Ou até mesmo consegue, mas o auxílio não supre todas as necessidades. Também tem muita questão aí envolvida nesse abandono do aluno à escola. E também o pouco acompanhamento familiar, a inserção no mundo das drogas, a violência. Também tem muito isso daí também.
o aluno, o adolescente que envolve com coisas erradas, entende? Nessas grandes metrópoles por aí, né? Essas crianças que se envolvem no mundo do crime, que não tem a vigilância, digamos assim, o acompanhamento dos pais, né? Que abandonam as escolas. Quantas mães por aí pensavam que o seu filho estava na escola e ele estava ali na esquina fazendo coisa errada, matando aula, entendeu? Isso também acontece bastante. Principalmente no caso dos adolescentes, que muitas vezes são sujeitos a situações de risco social. Para o enfrentamento desses problemas, é necessário o acompanhamento conjunto das escolas com os conselhos tutelares de cada localidade, também a constituição das chamadas redes de proteção. O conselho tutelar, ele é muito importante na educação, na escola. O conselho tutelar, ele garante muitas bases legais também para as crianças e adolescentes. Geralmente, nas escolas em que eu estudei, sempre, quando o aluno tinha muita falta, o conselho tutelar baixava na porta da casa do aluno, gente. Não sei nas escolas em que vocês estudaram, mas na minha acontecia. O conselho tutelar, ele era presente, sim, na vida dos alunos. O Brasil é um país pioneiro na consolidação da legislação sobre direito das crianças e do adolescente. Dentre os avanços que o Estatuto da Criança e do Adolescente proporcionou, um dos principais foi a criação do Conselho Tutelar, né? São estruturas fundamentais para a tarefa de zelar o cumprimento dos direitos das crianças, operando no enfrentamento à negligência e à violência física, a violência psicológica e a exploração sexual e outras formas de violência que, infelizmente, vitimam nossos meninos e meninas. Eu quero entrar aqui nessa questão agora com do abuso, né, contra as crianças e a violência, a importância do papel da escola e do conselho tutelar na vida dos jovens, das crianças que sofrem de violência física, de violência psicológica. E a violação sexual também, né, e outras coisas. Eu vi um tempo atrás um vídeo no YouTube não, no Facebook. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto também, eu já compartilhei esse vídeo algumas vezes, sempre quando eu vejo ele por aí eu compartilho de novo, que é uma professora de educação, eu não sei se é da educação física ou se é da educação básica, mas as crianças são pequenininhas, né? Não sei onde foi essa escola também. Se alguém souber, fala aqui pra mim, nos comentários. Que ela faz um desenho do bonequinho no quadro e mostra os pontos em que a criança não pode deixar ninguém tocar nela, nem um conhecido e nem um desconhecido, entende? Aí já é uma coisa assim tão bacana que a iniciativa dessa professora foi maravilhosa, nota 10 para ela. Eu acho que na maioria das escolas esses tipos de coisa tem que ser ensinada, entende? A gente tem que ensinar as nossas crianças desde o ensino básico
a entender que o adulto, independente se ele é pai, se ele é tio, se ele é irmão, tem partes do corpo da criança, mesmo se for menino ou menina, tem que ensinar a criança que o tio, o papai não pode tocar ali naquele lugar, entendeu? E aí aquela professora, ela ensinou assim, numa leveza, numa destreza assim tão grande. Eu tô de cara, tô chocada. Parabéns para aquela professora. Em muitas escolas deveriam ser ensinadas esse tipo de coisa. Tem pais que acham que vão ser ensinados aquelas que os professores, os orientadores vão ensinar coisas sexuais para criança, gente. Pelo amor de Deus, tem nada a ver. Tem coisas que a mãe, eu falo por mim, tem coisas que a minha mãe mesmo não me ensinou. Não sei porque eu aprendi, mas obrigada, Senhor. Mas tem coisas que devem ser ensinadas na escola que estimulam as crianças a falar até mesmo pro professor se eles precisam de ajuda em casa, entende? Eu já ouvi casos no jornal de criança pedindo ajuda para a professora, para o professor, para a diretora, que sofria violência sexual em casa, sofria abuso físico em casa. Para não acontecer no futuro casos extremos que a gente vê passando na televisão, no jornal, de pais que abusam os filhos, gente. Tanto físico quanto sexual. É horrível uma coisa dessa. E tem criança que ela, infelizmente, não sabe pedir ajuda. É fundamental o papel da escola ensinar também, no ensino básico, a criança a pedir ajuda. Quando precisa, pedir socorro, porque a criança, às vezes tem alguns professores que falam, aquele menino danado, não aprende nada. Ou então o aluno é muito quieto, fica, esse menino, ele é introvertido, não aprende nada, não interage nas aulas, não responde quando você fala com ele. Gente, tem muita criança que tem depressão. E eu sei que não é papel do professor, né? Esse tipo de tarefa, mas auxilia, ajuda a criança, entendeu? Tem muita criança que precisa dessa ajuda, desse socorro. Às vezes uma criança, quando ela é muito, muito retraída, não é porque é da personalidade dela, entende? Às vezes é porque realmente tem um problema ali no fundo. E eu acho sim que os professores, eles deveriam ser sim treinados para esse tipo de situações e que deveria sim ter esse tipo de conversa com os alunos pelo menos uma vez no mês, uma vez na semana, mas não no caráter sexual que muitos pais conservadores acham que a escola iria ensinar, entende? Mas é uma conversa para a criança poder se abrir com o professor, poder falar o que aconteceu, caso tenha acontecido, ou se não tenha, para ela ficar ligada, esperta, para se acontecer contar, entende? Então, vamos lá, né? Continuando com o assunto sobre aqui onde eu parei. Que foi que eu tinha citado aqui, a escola que protege. Então, a escola que protege é um projeto que estimula né, projetos que visam a formação da continuidade de profissionais da educação básica para o enfrentamento e a prevenção das violências contra a criança e adolescente. De acordo com as informações aqui, do site do MEC, depois vocês entram lá para ver, tá bom? O projeto de escola que protege é voltado
para a promoção da defesa dos direitos da criança e do adolescente, além do enfrentamento e prevenção das violências no contexto escolar. A principal estratégia da ação é o financiamento de projetos e formações continuada de profissionais da educação de rede pública de educação básica, além da produção de matérias didáticas e paradidáticos nos temas do projeto. Aí, por fim, vamos à qualidade. A respeito da qualidade da educação ofertada, mais uma vez, não é suficiente o acesso à escola, como eu já falei aqui. E também não basta a permanência no percurso da escolarização, embora seja muito necessário. Esses dois elementos só se completam em um ensino de qualidade. Crianças, adolescentes e jovens não devem apenas passar de ano pela escola, né? Mas se apropriar dos conhecimentos necessários à sua inserção na sociedade. Quantos de vocês aí não estudavam aquela matéria assim na raça do ódio só para tirar a nota boa para passar de ano? Quem nunca? Eu fui uma dessas pessoas. Por quê? As escolas hoje, as instituições de ensino, como eu já falei também, né, que muitas das escolas têm muitos alunos, eles não priorizam tanto pela qualidade de ensino, priorizam mais pela nota. Tá bom, se você conseguiu ali, que nem eu falei anteriormente, absorver a informação como uma esponja, e na hora ali que você absorveu, pá, é o dia da prova, tirou nota boa na prova, você, sabe, a esponja, a informação vai embora, entende? Hoje nós estamos numa época de pandemia, onde as crianças estão em casa estudando de forma EAD, né? À distância. E aí os pais estão ajudando, né, as crianças com as atividades escolares. E quantos pais, se você que é pai, tá vendo esse vídeo aqui, responde aqui no comentário, tá bom? Quantos pais que estão ensinando os seus filhos uma coisa básica, que aprendeu lá no segundo ano, no terceiro ano. Não vou pôr no primeiro porque é muito pesado, né? Deus é mais. E não se lembra de nada. Uma soma ali, por exemplo, de matemática, simplesinha. Não dá conta de aprender. Não dá conta de aprender não, né? Não dá conta de ensinar para o seu filho coisa que ele já é formado e não consegue lembrar. Tem um vídeo muito engraçado que rola aí na internet, que é daquela mãe, né, lendo uma atividade com o filho da barata. A barata diz que tem 7 saias de filó. E aí a mãe canta e pergunta pro filho, quantas saias a barata tem? E o filho, uma. E aí a mãe, estressada, nervosa, começa, barata diz que tem 7, destaca 7 saias de filó. E aí o filho, uma, não é mentira da barata? E aí a mãe ficou, ué, entendeu? Entendeu o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês? Tem coisas simples que as pessoas não conseguem lembrar. Por quê? A escola, ela, principalmente antigamente, hoje em dia também, né? Vamos combinar.
elas não estão tão focadas na qualidade, mas na nota. Eles avaliam as crianças, mas é pela nota. Por isso que quando algumas crianças reprovam, ainda mais em determinada série, tem muitas pessoas que pensam, que menino burro, esse menino é isso, é aquilo, não consegue pensar em nada, não vai aprender nada. Gente, vamos pegar aqui com crianças que aconteceram antigamente. Vamos ver a vida dela hoje em dia. Quantas pessoas não tiveram sucesso na vida? Não são grandes empreendedores, são empresários, são pessoas mais espertas, mas pelo fato de que reprovou, beleza, reprovou. Repetiu o ano 2 vezes, repetiu o ano 2 vezes, mas ele aprendeu, não aprendeu? Tem muito disso também. A gente nunca pode julgar uma pessoa, principalmente uma criança, porque como eu falei anteriormente ali, cada pessoa tem um processo de ensino diferente. Cada pessoa aprende de uma forma diferente, entende? Tem pessoas que levam mais tempo para aprender, mas quando elas aprendem, elas são muito boas naquilo que fazem. Então, uma pessoa que é um artista, assim, excelente, muito bom, mas não é bom em português, não tira nota boa em português, mas conseguiu se formar em arquitetura. É um arquiteto muito bom, gosta de matemática, entende matemática. Está me entendendo o que eu estou falando? E aí é que nem no caso ao contrário. Às vezes a pessoa é fera em português, em literatura, ama de paixão, mas não consegue tirar uma nota boa em física, em química, entende? E aí já tem aquelas outras pessoas que é fera em química, em biologia, mas em matemática não. Mas em português, em artes é péssimo, entendeu? Cada pessoa tem um talento para ser evoluído mais do que os outros. Então, essa questão da escola, qualificar os alunos por notas, eu acho extremamente errado. Eu acho errado. Eu quero que vocês compartilhem comigo aqui o que vocês pensam a respeito disso também. Tá bom? Fala aqui pra vocês o que vocês pensam sobre isso também. Que essa questão das notas é uma coisa a ser estudada, mas no Brasil, por agora, também temos que compreender que o ensino também não é de tanta qualidade assim, né? Não é de tanta qualidade assim. Aí, vamos agora para o último tópico aqui, a função social da escola. Isso é possível como um cumprimento da função social da escola, né? A qualidade. Ou seja, a garantia do acesso aos conhecimentos produzidos e acumulados histórica e coletivamente pela sociedade. Esse negócio de qualificar as crianças pelas notas é um processo histórico. Não é uma coisa de hoje, ou 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. É um processo aí que vem de anos, entendeu? Um processo muito histórico. Então, não é uma coisa em que podemos sentar, discutir e resolver o problema de um dia para a noite. Ou começar a fazer manifestação, botar a culpa no governo e tal, tananã. Falar que a culpa é do Ministério da Educação, que não é bom, que isso, que aquilo outro. Gente, isso é um processo histórico. Não só no Brasil. Não é só no Brasil em que a gente, nossas crianças,
que sua capacidade é avaliada por números, entende? Por notas. Não é só no Brasil que acontece isso. Infelizmente acontece em vários lugares aí do mundo. Um país que é muito desenvolvido na questão da educação é a Nova Zelândia, a Finlândia, né? A educação deles é de muita qualidade, muito boa. Quem tiver interesse, depois pesquisa lá para ver. Educação básica lá. É top de linha, muito boa. E aí aqui agora a gente vai pro vídeo não ficar muito longo, pro ciclo de aprendizagem. O termo ciclo é para designar políticas de não reprovação, que emergiu no cenário das políticas educacionais em meados de 1980. Com a implementação do ciclo básico da alfabetização em diversas redes estaduais do ensino, a partir dos anos de 1990, diferentes modalidades de ciclos foram implementados no Brasil. Ciclos de aprendizagem, ciclos de formação, regime de progressão e continuada e outras. Em termos gerais, a organização da escolaridade em ciclos tem sido considerada uma política inclusiva, com uma importância medida para a democratização da educação, uma vez que pode auxiliar a permanência e o sucesso na escola. Sabemos que existem muitas críticas ao modelo de organização dos sistemas escolares por meio de ciclos de aprendizagem. Entretanto, o problema não é diretamente a implementação do ciclo de aprendizagem ou a promoção dos alunos para séries ou anos seguintes, mas a falta de acompanhamento contínuo que garante a aprendizagem. Por meio de programas e projetos de recuperação paralela em contraturno, turmas com número adequado de alunos, atendimentos individualizados, alunos com dificuldade de aprendizagem, escolas de tempo integral, entre outros, para citar apenas alguns dos fatores que poderiam contribuir para a efetivação de processos de ensino-aprendizagem. A definição no campo de avaliação da aprendizagem, ao priorizarem os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, remetem ao campo de definições curriculares que estão com elas diretamente articuladas. Isso aqui tudo é basicamente o que eu já falei, né? Para vocês aqui. O ensino no Brasil, ele é muito importante mesmo. Então, não podemos deixar, principalmente aqui nessa época que a gente está vivendo, que tem toda essa questão da pandemia, muitas pessoas morrendo, com as escolas fechadas, e tem muitas crianças que estão desistindo, não as crianças em si também, né? Porque com essa coisa das atividades serem em casa, serem online, tem muitos pais que não conseguem ter um acesso para os seus filhos à internet, para estar tendo esse ensino. Mas, gente, não desistam dos seus filhos, não desistam.
do ensino para os seus filhos. Até mesmo você que é pai, que é mãe, que não terminou o ensino médio, gente, é muito importante. Principalmente ali o que eu falei antes, né? O analfabetismo funcional, para você também não ser assim, para conseguir compreender melhor as coisas, entende? Para o seu filho. Eu sei que hoje em dia pode ter gente aqui que vai falar também que nem sempre ter um diploma vai me garantir um emprego bom. Nem sempre ter um diploma de ensino superior, me formar em alguma área específica, vai garantir que eu trabalhe com aquilo. Então tem gente que também tem aqueles pensamentos, mas fulano não foi pra escola, mas se deu bem na vida. Beleza. Que legal pro fulano que conseguiu, que se deu bem, mas infelizmente hoje em dia, para você trabalhar como diarista, você hoje em dia precisa saber ler, precisa escrever. Para você trabalhar como em qualquer emprego, não que eu esteja menosprezando, pelo amor de Deus, gente. Mas até para você trabalhar como gari, você precisa ter educação básica, entende? Você precisa ter letramento, ser letrado. Eu li uma vez uma notícia em que uma empregada doméstica, ela foi mandada embora depois de 10 anos trabalhando em uma casa de família, porque ela não sabia ler, né? Não sabia ler e escrever. E ela trocou o colírio do menino, da criança, e achando que era colírio, colocou cola super bonder no olho da criança e deixou a criança cega. A família, por Deus, não processou a senhora, né? Mas mandou ele embora. E hoje em dia tem muitas pessoas que pensam dessa forma também. Tá certo que a empregada, que é a secretária do lar, né? Ela não é obrigada a cuidar do seu filho ou dar remédio pro seu filho. Mas e quem for contratada para isso? Entende o que eu tô querendo dizer? É perigoso você não saber ler e escrever. Tem muitas pessoas também que são passadas para trás, caem em golpes, porque colocam sua assinatura ali, dão seu documento para alguma coisa, para um estranho e tal, porque tem aquela dificuldade para ler, para escrever, para entender coisas simples, entende o que eu tô querendo dizer? É importante a educação básica, é importante que você termine um ensino médio, um ensino fundamental. Hoje em dia, se você for querer trabalhar em um comércio varejista, por exemplo, no seu currículo, muitas empresas vão exigir pelo menos um ensino médio completo de você. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é importante você ter um ensino médio completo. Eu não estou falando para vocês, depois que sair da escola, ir lá e fazer a faculdade. Não é isso. Mas o ensino fundamental, ele é importante. Então, pais, mães que estão vendo esse vídeo aqui hoje, não deixe que o seu filho saia da escola, desista do ensino, mesmo que esteja difícil. Auxilie o seu filho a continuar, a não desistir. Até mesmo você que um dia já desistiu, vamos voltar. É bacana, é bom aprender. Você sempre aprende coisas novas, entende, na escola. Se você quiser, é claro. Porque também não tem como o professor enfiar nada na cabeça de um aluno, na sua cabeça. Então, para concluir aqui, né? Muito obrigada por terem participado. E se eu falei alguma coisa errada, se eu dei uma engasgada aqui, eu comecei o vídeo mostrando a minha cara, depois eu vim com slide.
Mas é porque eu não sou acostumada com essas coisas, eu tenho vergonha. Mas eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui ver o meu vídeo, a minha palestra. E também peço desculpa por alguma coisa que possa ter saído errada, ou possa ter falado errada, ou alguma frase que possa ser mal interpretada. Me perdoem de coração, que é nervosismo tá gravando esse vídeo, tá bom? E também no próximo mês agora que entra, eu vou fazer mais um para vocês, que é sobre o ensino médio no Brasil, que também vai ser mais uma fase do meu estágio híbrido, tá bom? E eu peço vocês que deem bastante like nesse vídeo aqui e que também, por favor, comentem aqui as experiências de vocês nesse vídeo, para mim aprender com vocês também, para que eu possa também aprender com os exemplos de vocês, com a vivência de vocês. Então é isso, pessoal, e muito obrigada. Tchau!